18 ao 22. Essa referência ela está nos evangelhos ditos, é um pouco teologia, né? Que é sinóticos, né? Só João que não faz o registro dessa passagem. Mas o Mateus capítulo 9, o Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 5, eles fazem referência a essa mesma passagem, falando sobre essa mensagem. Todos encontraram? Ora, os discípulos de João. Você vai reparar aí, os discípulos de João. Que João era esse? João evangelista, né? É não. Qual era o João? Batista. Ele tinha discípulos, tinha seguidores, tinha. Eu até preguei aqui domingo que os primeiros seguidores de Jesus foram os seguidores de João. Quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles seguiram Jesus. Mas além deles também tem os fariseus. Você sabe quem é os fariseus, sabe? Se eu chamar algum irmão de fariseu aqui, o irmão vai se sentir ofendido. Mas nessa época, fariseu era uma elite religiosa mais assim, e guardava, né, os preceitos bíblicos, mas se tornou sinônimo de fariseu, se tornou sinônimo de hipócrita, hipocrisia. Essa turma aqui, tanto os discípulos de João como os fariseus, o que eles faziam? Eles jejuavam e foram e disseram-lhe. Algumas pessoas viram, né, eles jejuando, porque tinha os dias do jejum, segundo, né, os momentos lá das festividades judaicas, né, o dia do perdão, era um dia todo de jejum. E algumas pessoas foram e disseram para Jesus: por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Quem era o discípulo de Jesus? Aí você sabe quem é, né? Não precisa comentar. Os seguidores de Jesus, os fariseus, os discípulos de João, os seguidores de Jesus. Aí qual foi a resposta de Jesus para essas pessoas que questionou por que os seus discípulos não estavam jejuando no mesmo momento, na mesma hora que os discípulos de João e os fariseus? Vamos lá para o 19. Disse-lhes Jesus: podem porventura os filhos das bodas jejuar? Os filhos das bodas. Os filhos das bodas são aqueles que são convidados para uma festa de casamento, né? A festa judaica de casamento tinha que ter dinheiro, né, irmão? Naquele tempo ali. Pensou, a gente faz um dia de festa de casamento, Magno? É um gasto muito grande, mas em 7 dias, né? 7 dias, Miqueias, hein? Os filhos das bodas são os participantes, os convidados. Esses filhos das bodas aqui, Jesus vai retratar eles como sendo os discípulos. Podem os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles quem? O esposo, o noivo. Nessa figura de linguagem aqui, Jesus é comparado a um novo, cada momento Deus ele faz visitações, Deus ele se manifesta no Velho Testamento de diversas formas, como vocês vão ver, como é que os teólogos chamam as teofanias, né? As manifestações divinas, e por aí vai. Mas teve uma teofania que Deus se manifestou lá no Monte Sinai e entregou para o Moisés as 10 tábuas, as 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra. E ali foi uma visitação poderosa, não foi não? Trovões, raios, relâmpagos, e a montanha ficou assim cheia da glória de Deus, chamada
a chamada Shekinah, que é a glória visível de Deus, que os israelitas ficaram aterrados ali com medo. E aí, mas ali foi um momento importante na história de Israel, da formatação de Israel. Só que com o passar dos anos, aquilo ficou como só lá no passado, que não tem, às vezes eu vejo aqui alguns irmãos mais antigos na fé, né? Mas às vezes até a gente acontece que a gente fica dizendo assim: quando eu era mais jovem na fé, eu vinha muito poder de Deus na minha vida. Aí eu estou vivendo só de saudosista, só me lembrando das glórias do passado. É bom relembrar, mas é melhor ainda viver, experimentar o que, tudo bem, que no início, né, como do início, tudo era, a gente tinha aquele primeiro amor, tinha aquela vontade de orar, a gente gastava mais tempo para ler a Bíblia, glória a Deus. Mas aí o tempo passou e a gente ficou acomodado, e a gente precisa rever, porque Deus, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente. A gente não pode viver só do passado, só do que aconteceu, a história. Eu até falei isso aí no domingo, que eu preciso ter uma experiência pessoal com Cristo. Não é o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o Deus que você conhece e serve. Glória a Deus. Então, Jesus está falando dos discípulos, que houve realmente as bodas, né? Que no caso aqui é uma preparação, porque nós estamos vivendo essa preparação. É ou não é? Quando é que vai acontecer essas bodas? Você sabe quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer as bodas do Cordeiro? Vamos perguntar aqui para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Irmã, glória a Deus. Chaimã temeu na base agora, viu? Irmãos, as bodas, aconteceu as bodas de Caná. Foi o primeiro, como é que eu posso dizer? Foi o primeiro sinal, o primeiro milagre. Jesus transformou a água em vinho. Mas não é essas bodas. As bodas que eu estou me referindo aqui exatamente a um acontecimento escatológico futuro, porque se dá exatamente quando a igreja em marcha, Deus está operando através do Espírito Santo. Ele está lapidando, purificando, Ele está adornando a noiva do Cordeiro de Deus. Ele está fazendo uma grande obra, e nós precisamos estar dentro dessa grande obra, glória a Deus, para estarmos um dia preparados para o arrebatamento da igreja do Senhor, que vai acontecer a qualquer momento, meu irmão. Glória a Deus. Vai ser o rapto da igreja, no momento, no abrir e fechar de olhos. A trombeta tocará, e os que estão mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados, e os vivos serão arrebatados, e para se encontrar com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Amém, 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 irmãos. Glória a Deus. Estamos nesse propósito de esperar o grande dia de Cristo. Então Jesus começa a dizer para aquelas pessoas que não poderiam, ali estava o esposo. Enquanto eles têm consigo o esposo, eles não podiam jejuar. Claro que os discípulos jejuaram, né? Mas não foi algo assim, metódico, assim: você vai ter que jejuar. Não, irmão, a gente lança o Nordeste para Cristo, mas cada um tem que responder segundo as suas possibilidades e também o seu desejo, né? Porque eu não posso fazer igual aquela religião que obriga 30 dias as pessoas a fazerem um jejum do começo do dia ao final do dia. Os coitados. Ei, irmão, no final tem gente lá que tem um encontro com Deus. Deus se revela para eles.
Não é verdade? Que a pessoa, quando está nesse processo, eu até preguei isso aqui já 2 vezes esse ano, a pessoa fica mais sensível, né? Então Jesus estava falando que os discípulos, eles não estavam, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, irmão. Os discípulos, eles não, claro que Jesus cumpriu por A mais B todas as leis cerimoniais, morais, cívicas, de tudo que Moisés estabeleceu. O único que cumpriu, quem foi? Só ele. Glória a Deus. Os demais, só uma coisa que só um mandamento já quebrava tudo. Só quem conseguiu guardar toda a lei. Só que Jesus, eu encontrei até já vou entrar nesse texto aqui, mas é em Romanos capítulo 7, glória a Deus, que o apóstolo vai fazer essa ligação, essa comparação relacionada ao casamento diácono Johnny e Priscila, glória a Deus. Irmão, o capítulo 7 de Romanos diz: irmãos, olha, capítulo 7, versículo 1: não sabeis vós, irmãos, porque que falo aos que sabem a lei, vocês sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligado pela lei. Mas o marido morreu, a mulher está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada, esse texto aqui é forte, viu? De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas o morto marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Entenderam? Assim, meus irmãos, presta atenção, também vós, a igreja, vocês estão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, não para que sejam do outro. Quem nós somos, a quem nós pertencemos agora? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, a salvação, ela nos liberta até dessa obrigação. Não que nós vamos ser livres, nós cumprimos a lei de Cristo, glória a Deus. É claro que muitas pessoas, tomando como base nisso, aí dizem: olha, muitas coisas do judaísmo nós herdamos, mas essas questões relacionadas às leis cerimoniais, né, a guarda de sábado, e muitas, tinha lá as questões da circuncisão, conforme os Gálatas, né, irmão Igor? Mas Paulo vai mostrar, e Jesus vai dizer que os seguidores de Cristo, eles não estavam assim sujeitos mais, como o cristianismo sendo um braço do judaísmo. Não, o cristianismo era um movimento livre, era a ação de Deus, era Deus entrando na história da humanidade, assim como Deus entrou lá no jardim do Éden, assim como Deus operou lá na salvação, com Abraão, com aquelas pessoas, e com o próprio Moisés. Deus estava agora em carne e osso, visitando a terra. Deus estava agora vivendo no seu próprio corpo. Ele encarou o pecado, ele encarou as situações do homem, ele venceu, ele cumpriu. Ele nos deu a oportunidade agora de sermos habilitados, transformados como igreja de Cristo, para o nosso coração não é mais um coração de pedra, é um novo coração. Olha, veja bem, não na velhice da letra, mas nós servimos a Deus como? Em novidade de espírito. Então, irmãos, essa é a novidade de espírito da igreja do Senhor. Então, voltando para o texto de Marcos, ainda estou na leitura do texto, glória a Deus, mas a proporção que nós estamos lendo, eu creio
que os irmãos estarão compreendendo, né, o nosso comprometimento com essa ação de Deus na terra, no meio da igreja. Então Jesus está dando uma réplica, mas virão dias, no versículo 20, em que ele será tirado, o capítulo 2 de Marcos, será tirado o esposo. Virão dias em que o esposo será tirado. Ele está falando dele. Ele iria retornar depois da morte, sepultamento, ressurreição, e que mais? Ascensão, a promessa da vinda, qualquer hora, a qualquer momento, ninguém sabe, mas precisamos estar atenados, observando que qualquer momento Cristo voltará, e nós como igreja não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, meus irmãos. Então Jesus está dizendo, olha, vai ser o momento em que realmente, irmão, realmente, em tempo de bonança, ali eles estavam com Jesus, mas haveria um momento da perseguição, haveria dificuldade, os discípulos precisariam estar cada dia oferecendo a Deus sacrifício, adoração, orações, louvores, e não deixar esmorecer na fé. Glória a Deus. Mas irmãos, então Jesus vai mostrando aqui, através do Evangelho de Cristo, não era conforme os homens, irmão Igor. Ele não seguia as leis cerimoniais. Nessa questão, como eu falei, das guardas de sábado, eu sei que tem uma igreja aí que o pessoal quer guardar o sábado, né? Se os irmãos quiserem guardar, guarde para o Senhor, mas não está assim obrigatoriamente, né? Tem até uma ideia, tem uns irmãos que pegam uma parte da Bíblia, né? Aí diz assim, não, pastor, então a lei, está escrito na lei que nós não podemos mais cumprir a lei, não é verdade? Aí diz, então eu não vou ser mais um cooperador na obra do Senhor dos dízimos, porque o dízimo era da lei. Não tem uns irmãos que faz isso? Eu creio que aqui não tem não, né? Eu creio que aqui não tem não. Mas você vai observar que no capítulo de Gênesis, esse é o 14, quando os servos de Deus, os patriarcas, antes da lei já cultivava esse princípio da questão dos dízimos, né? Tanto Abraão, Jacó. Depois da lei é que houve a instituição. Mas, como eu falei até uma vez passada, depois de Jesus, ele mostrou que eles deveriam fazer essas coisas e não omitir aquelas outras. Mateus 23. Então, Jesus está dizendo da seguinte forma, irmãos: os discípulos de Jesus, interessante, prestemos atenção. Os discípulos de Jesus, eles são alvo, a conduta deles são alvo da observação das pessoas. Compreendeu, irmão, irmã? Irmão, o seu andar, o seu vestir, a sua forma de falar, o seu comportamento, você está sendo observado pelas pessoas. Ei, por que o fulano de tal faz isso, o ciclano faz aquilo, e por que vocês são da igreja e não faz? Por que você da igreja vive como se fosse mundano? Por que você da igreja vive como se fossem pessoas mundanas? Já ouviram essa enquete? Pois essas pessoas fizeram isso aqui. Irmão, nós estamos sendo observados. Até o ímpio, o incrédulo, conta uma piada e o crente vai rir. Aí o irmão gostou, viu? Vigia, irmão. Lembrei agora da irmã Lia. A irmã Lia me imitando lá, ó. Misericórdia. É verdade. Está vendo aí? É discípulo de Jesus. Ei, tu é discípulo de Jesus, por que tu está fazendo isso, rapaz? Tu está rindo de coisas indecentes, imorais, pornográficas. Aí o irmão fica todo sem jeito, né? Mas Jesus dá a palavra, né? Se você tiver certo, Jesus vai dar a palavra para você, se você tiver certo. Se você não tiver certo,
Vigia nessas suas atitudes, porque os discípulos de Jesus, eles são observados pela sua conduta de vida. Amém? Versículo 18, vocês viram isso. Jesus respondeu que mesmo que tivesse cumprido todas as cerimônias judaicas da lei, a questão importante era estar atento à presença do Emanuel, né? Como eu falei, do noivo. O Emanuel estava presente com eles, estava entre nós, entre eles. Então reconhecer que por meio do Filho de Deus, o povo de Deus estava agora num relacionamento renovado. Veja, o judeu, ele se dirigia, ó Pai, ele dizia, ó Deus, graças te dou, e se gabava. Agora não, Jesus lhes deu uma dica: olha, quando você for no teu quarto, diga assim: Pai que estás nos céus. É o nosso Pai, é o nosso Deus, é um novo relacionamento, é a visitação de Cristo entre os discípulos. Os discípulos agora estavam se relacionando ao Pai mediante o Filho de Deus. Uma nova relação, uma nova visitação, era um novo começo da história da igreja. E esse novo começo, ele foi só o começo, foi só o princípio, para a gente dar continuidade. Então prestemos, o Senhor estava querendo mover, né? Ele já tinha se movido através do ministério de Jesus, através da operação de maravilhas, através da vitória de Cristo sobre a tentação. Cristo estava ali ministrando as palavras de Deus, o arrependimento, falando das verdades que libertam, que transformam. E os homens sempre questionando até o Cristo. Imagine nós, né? Se a gente fizer sair da linha, ele já acusa logo, né? Então o mover de Deus estava fluindo e continua até hoje, irmãos. O mover de Deus está entre nós, irmãos. Acredita nessa palavra? O Senhor está movendo cada um de nós. Ele está lapidando cada pessoa que aqui está. Ele está, sabe, naquela área da tua vida que tu ainda não se converteu ainda direitinho. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas o Senhor está ministrando, o Senhor está tocando, o Senhor está quebrando, tirando todo o mal e te dando uma nova maneira de ser. Glória a Deus. Meus irmãos, bem verdade, no finalzinho aqui, nos dois últimos versículos, Jesus vai falar sobre duas ilustrações, duas figuras de linguagem, que vai destacar duas coisas muito importantes. A primeira coisa que eu quero destacar está no versículo 21. Vamos ler? Capítulo 2 de Marcos. Quem está lendo aí? Quem está percebendo? Não sei se o irmão está colocando aqui. Está aqui, está bem aqui. Todo mundo está nem precisando nem ler, nem abrir a Bíblia. Como é que diz aí, irmãos? Ninguém deita remendo de pano novo e roupa velha. Meu Deus do céu. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Irmão, Jesus estava mostrando um novo estilo de vida dos seus discípulos, que não era mais conforme os rituais, as cerimônias. Jesus não pega ninguém à força. Glória a Deus. Ele diz lá no Velho Testamento, já dizia: eu vou mudar o coração de vocês, eu vou tirar esse coração incrédulo, eu vou dar um novo coração, eu não vou escrever as minhas leis, não vou mais escrever em tábuas de pedra, eu vou escrever a minha palavra nas tábuas do vosso coração, para que vocês possam viver, para que vocês possam serem vivificados pela minha presença, pela minha graça. Glória a Deus. Irmãos, esse estilo de vida é tremendo. Observemos que o versículo 21, né? Os irmãos observem aí que Jesus está falando de uma roupa velha. Eu até encontrei essa passagem, que é uma figura de linguagem, né? O consertar uma roupa velha é como se fosse o pecador querendo emendar os seus defeitos com uma pintada assim, um pouquinho de religiosidade. Eu me lembrei da mensagem passada. Eu vou para a igreja, Jesus. Mas você já tem 5 maridos e o sexto, né? Mas eu vou para a igreja, eu adoro a Deus, levanta a mão para o céu. O pregador mandou ficar só com um pé só, eu faço tudo. Eu dou uns pulinhos,
inventaram até uma palavra, eu marcho até no reteté. Que coisa é essa? Mas tem pessoas assim, que acham que por fazer essas coisas, os dons, eles estão, eu estou na graça. Mas aí, como nosso pastor sempre fala, canela de fogo é muito fácil, né, irmão? Quero ver coração de fogo. Não é verdade? Coração de fogo é um coração transformado. É um coração onde você não só fica tapeando Jesus. Aquele pessoa que a gente quer tapear Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, a roupa velha não pode ficar. O texto bíblico para a gente enfatizar essa simbologia é Efésios, né? Vocês sabem, né? Volte para Efésios de novo. Pastor, de novo Efésios? Porque tem que voltar para... Eu não canso de falar as mesmas palavras, porque são de edificação para vós. Glória a Deus. Onde é mesmo, hein, Marubi? Efésios capítulo 4. Veja o texto bíblico. Eu vou procurar aqui. Eu anotei aqui no meu caderninho aqui. Mas eu estou aqui no capítulo 4, o versículo de número 22 em diante, que diz assim... Peguei um pouquinho d'água aqui, viu? A garganta está querendo secar aqui. Obrigado aí, viu, irmão? O que diz aí, irmão? Que quanto ao trato passado, irmãos, vos despojeis. Esse despojar aqui é a velha natureza, viu? Do velho homem. Despojeis essa roupa velha, né? As velhas intrigas, os velhos costumes, hábitos, as velhas manias, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que coisa! Esse é o mover de Deus, o estilo de vida da igreja de Cristo, né? Romanos 6:4 diz que nós fomos sepultados com Ele, nós ressuscitamos com Ele, e agora nós 6:4, nós andamos agora como, irmão? Andamos em novidade de vida. Leia Romanos 6:4 depois. Romanos 7:6 já foi lido, e Efésios 4:22 ao 24 foi o que eu li agora. Então, todos esses versículos vai esboçar essa questão do novo estilo de vida dos discípulos. Os discípulos, eles foram... Porque que adiantava, né? A pessoa jejuava até ficar bem magrinho. Olha aí. Ele está jejuando para ficar bem magrinho. Não está jejuando para buscar a Deus, não. Mas na verdade lá o texto estava jejuando para demonstrar a espiritualidade. Porque tem gente, às vezes a gente é tentado a fazer isso, irmãos. Mas na verdade o Senhor está dizendo que o novo estilo de vida do discípulo é uma vida contínua, uma luta contra ele mesmo. Glória a Deus. Mas para concluir, tá certo? A segunda e última figura de linguagem que Cristo se utiliza está no versículo 22 do capítulo 2 de Marcos. Quem pode ler aí? Irmão Fred Otávio. Marcos 2, versículo 22, é a conclusão, irmã Leia. Glória a Deus. E ninguém, o texto, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Odres novos. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Tom José, ele pregou uma mensagem sobre odres velhos e odres novos. Eu escutei essa mensagem, quando eu meditei nessa mensagem, né? E ele explicou que, na verdade,
o odre, né? Você sabe que ele era retirado de um carneiro, a pele do carneiro, e ali eles costuravam e ficava só a boca ali, né? Da pele do animal, e ali eles eram usados como recipiente para guardar líquidos, no caso vinho. Então, quando esse odre ele era utilizado, então com o tempo o vinho ele fermentava e deixava o odre muito seco e até duro. Se a pessoa fosse reutilizar, não prestava não. Por que não prestava? Eu respondi aqui. Porque o vinho novo, em contato com o odre velho, quando ele criava tipo assim uma pressão. Porque enquanto o odre é novo, ele se submete à pressão. Aí ele estica. Mas quando o odre já está endurecido, assim acontece com a nossa vida. Nós somos esse odre, o odre velho. São pessoas pedrificadas, pessoas insensíveis, pessoas que não têm muita espiritualidade, pessoas que ao longo do tempo precisam de renovação, de restauração. E a renovação do odre, ele se utiliza de duas operações. A primeira, interessante, depois você vai ler Efésios 4, 26. Coloca aí na tela aí, Fred. 4, 26 de Efésios. Volta para Efésios de novo, mais uma vez. Leia, o odre velho, seco, já bem esticado, ele era reutilizado se colocasse de molho dentro de quê? D'água. Então a nossa espiritualidade, ela só pode ser renovada. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Estou terminando, viu? Tem que botar os crentes de molho. Pastor, o que é isso? Colocar o crente de molho? Que molho é esse? Botar de molho? Não é isso não. Não, é 4,26, eu errei a referência, é 5,26, desculpa aí, 5,26. Ele botou os irmãos, se assustaram ali, viu? Se assustaram ali, viu? Tá aí, ó. Como é que ocorre o processo da preparação do odre que está envelhecido pela espiritualidade desgastada, está assim meio sem graça, seco? É preciso colocar muita água neste odre, irmão. E a água não tem outra coisa senão o quê? A água da palavra, meu amado. Haja água para muitos de nós. Haja água, né, irmãos? Bota bem muita água aí, irmão. Bota lá só muita água, muita mensagem, muita palavra. E o pastor explicou o segundo processo. Depois que o irmão, o odre vinha bem molinho, viu? Aí o crente, quando ele está assim, bem reservado, assim, ele começa a meditar, né? Ele dá um tempo nesse negócio de muita rede social. Meu Deus do céu. Rouba o tempo dos crentes da meditar na palavra. Tem gente que não medita mais nada. Mas, irmão, isso é uma coisa terrível. Alguns adolescentes passam o dia numa rede social. Meu Deus do céu. Como é que vai crescer, meu irmão? Tem que botar esse céu. Não bote o celular dentro da água, não, pelo amor de Deus. Isola aí. E vem, pelo menos, ler o menos um capítulo. Alguma coisa tem que mudar, porque se vir para a igreja, mas se não tiver a água da palavra ali, limpando, lavando, purificando, regenerando, fortalecendo, renovando, fortificando, não tem crescimento, irmão. O odre fica seco, a pessoa não sente mais nada, não tem mais nada, não tem graça, porque está faltando essa lavagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos concluir, né, irmã Lé? Eu quero concluir com a segunda operação. Ele dizia que depois que tira bem molinho, aí ele pegava, untava, esfregava
o óleo de azeite no odre. Irmão, pense numa restauração. Não tem coisa melhor do que quando Deus começa a trazer o mover do seu espírito na igreja, quando os crentes chegam bem avivados. Glória a Deus. Quando o azeite, como diz lá em Eclesiastes, não lembro agora, Eclesiastes diz: nunca falte sobre a vossa cabeça, irmã Vilani, o azeite de Deus, a presença de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. É esse mover de Deus, é que ele começa a transformar. E aí nós vamos ver, o vinho novo é o Evangelho de Cristo, é a ação de Cristo no meio da igreja. Ele precisa encontrar recipientes preparados, e a preparação passa por todo esse processo, o processo de você meditar diariamente, de você procurar também jejuar, né, de vez em quando, procurar também meditar, escrever. Às vezes a gente tem que parar para ouvir, né, e falar com o Senhor em oração, fazer igual Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. E lá no íntimo Deus vai começar a tocar: não é por aqui não que eu quero que você faça, você não vai fazer isso não, eu vou te conduzir pelo caminho certo. Olha, o Espírito Santo começa a afinar, ele começa a trabalhar o odre seco, duro, imprestável. Irmão, se botar o vinho novo não funciona não. Não funciona. Só funciona se o odre for restaurado. Quem quer ser restaurado pelo poder do nome de Jesus nessa noite? Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos pedir a Deus que Ele venha visitar-nos nessa noite, que a presença dEle venha maravilhosamente operar em nossos corações, e que nós possamos nessa noite sentir o refrigério, a presença de Cristo, para que nós sejamos fortalecidos na fé, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, para que a proporção que nós, até nos hinos da harpa, irmão, nós vamos sentir a presença de Deus. Pastor, até nos hinos da harpa, porque tem irmão que não quer mais cantar os hinos da harpa, né? Mas os hinos da harpa é de fogo, irmão. Glória a Deus. Irmão, se a gente orar, cantar, louvar, vai só preparando o odre, vai só lapidando. E no momento da visitação de Deus, Deus quer trazer um mover sobre a nossa igreja, Deus quer operar nos nossos corações, mas Ele precisa encontrar odres, aleluia, preparados para que o azeite, ou melhor dizendo, o vinho novo, o vinho da transformação do Evangelho de Cristo, do Evangelho puro, ele possa ministrar em nossas vidas. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Opa, irmã. Quem é a irmã? A esposa do pastor Prudêncio, né? Que está com problema de enfermidade, vai fazer uma cirurgia, né? E orar por ela, pela irmã Luísa.